Professor, deixa eu começar com um tema aqui que me chamou a atenção, que eu já vi, inclusive, uma palestra sua também, que a gente participa de alguns eventos juntos, essa parte das famílias, né? Muitos têm a dúvida em relação à inadimplência, endividamento, então, antes de mais nada, da gente começar esse tema um pouco mais aprofundado, explica qual que é a diferença para o pessoal que está assistindo a gente entre endividamento e inadimplência. Uhum. O endividamento das famílias, você vai ver, né, o quanto a pessoa tem de dívida, endividamento com o sistema financeiro e o quanto ela recebe de renda no ano. Tá? Então, você vai ver um nível ali de endividamento comparativamente ao nível de renda. Então, para você ver se, né, se as pessoas estão com a dívida alta ou baixa, a comparação é com o nível de renda, que é o que dá para fazer. No caso da inadimplência, tem a ver com o período em que você está com pagamento em atraso, né? Então, a inadimplência, é até bom destacar isso, porque o indicador de inadimplência, muitas vezes as pessoas olham e falam, ah, mas está baixo. O indicador de inadimplência no Brasil não é alto. Mas aí que está a questão. A inadimplência, ela é até um período. Se for mais do que esse período regulamentar aí que tem que o Banco Central dá, você tem que contabilizar, o banco, no caso, tem que contabilizar como uma perda. Então, ele deixa de ser inadimplência e passa a ser uma perda. Tá? Então, quando você olha para o indicador de inadimplência, aí há uma piora na economia, ou no mercado de trabalho, etc., você costuma ver uma piora da inadimplência, mas ela não vai chegar num limite altíssimo, porque aqueles pagamentos que não foram feitos, uma perda, ele sai da conta. Então, você tem inadimplência 180 dias e por aí vai. Então, tem 90, tem 180 dias, tem esses indicadores. Ultrapassou, deixa de ser inadimplência. E aqui no Brasil a gente tem uma taxa de inadimplência e de endividamento alto, quando a gente faz um paralelo ali em comparação com outros países que são classe média, né, tentar comparar ali a nível econômico os nossos pares. Nosso é relativamente mais alto? Essa é uma excelente pergunta. O que acontece? O endividamento no Brasil ele não é tão alto. Tá? A inadimplência também não. Mas aí onde que está a diferença? Em relação à inadimplência, a grande diferença no caso brasileiro é que aqui tem uma dificuldade muito grande de cobrar dívidas. Então, quando a dívida não é paga, e aí esse caso que eu mencionei, que deixa de ser uma inadimplência e passa a ser uma perda do banco, para cobrar aquilo na justiça, cobrar as garantias, etc., é muito custoso aqui no Brasil e muito complicado. Então, essas perdas são grandes e elas são comparativamente grandes no caso brasileiro e geram um aumento do juro final. Tá? Em relação ao nível do endividamento, o nível de endividamento aqui no Brasil ele não é tão alto, mas aí tem um problema. O prazo é muito curto, a taxa de juros é muito alta. Então, o comprometimento da renda com o serviço da dívida é bastante elevado, embora a dívida não seja tão alta. Então, se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, eu sei que você estava falando de comparação com outros países em desenvolvimento, mas para ficar uma comparação mais fácil de entender, se a gente comparar com um país desenvolvido, por exemplo, né, Estados Unidos, você vai ter um nível de endividamento das famílias muito maior. Por quê? Porque o imóvel lá é muito caro, só que você parcela ele em inúmeras prestações, e aí o comprometimento da renda com o serviço da dívida mensal, que mensalmente você paga de acordo com a sua renda mensal, é muito pouco. Tá? Então, ele não tem tanto problema, não gera tanto impacto assim na vida das famílias. Então, essa é a grande diferença, eu acho, para o caso brasileiro. E também eu acho que é muito uma questão, um aspecto cultural também, né, professor? Lá também tá no DNA do americano mais essa parte de investimentos. E eu acho que de uma forma geral o americano ele se alavanca mais, né? Aqui no Brasil talvez a gente se alavanque mais no consumo por conta das parcelas, né? O preço de compra. Lá eles se alavancam mais nesse sentido, né, de ter uma dívida maior, porém, no caso, eles têm uma taxa de juros muito menor. É Né? muito menor, A taxa de exato. juros brasileira é realmente impressionante. A gente vê como o pessoal tem disposição para pegar financiamento com uma taxa de juros tão elevada, realmente é bastante impactante isso. Assim. Porque tudo bem, nos Estados Unidos o pessoal tem mais dívida, mas não compara a taxa de juros. Pois é, né? Então é bom a gente pontuar esse tipo de coisa também, porque são universos diferentes. Então isso vai gerar resultados diferentes, vai gerar um comportamento para o consumidor barra investidor diferente também. Você falou nessa questão da taxa de juros, professor. É uma jabuticaba brasileira a nossa taxa
básica de juros, a nossa Selic, porque quando eu tenho clientes que também investem internacionalmente, e o gringo ele está acostumado aqui, poxa, Paulo, para eu sair aqui do risk-free rate, né, do básico ali sem correr risco, é 4% ao ano, 6%, e olha lá, 6% o cara acha muito. Aqui Uhum. o investidor brasileiro ele está acostumado, pô, você está dando menos do que 1% na minha renda fixa, tô fora, é muito pouco. Você não acha que o nosso investidor também está acostumado muito a ter esses juros altos? E como que isso pode impactar no nosso cotidiano? Sim, a gente tem um juro que ele é mais alto por conta de inúmeras questões, né? E uma que eu destacaria bastante é a questão fiscal. Acho que a gente não vai conversar mais sobre isso, mas a gente tem um desequilíbrio fiscal em nível de endividamento público muito grande, uma taxa de poupança muito baixa, e isso tudo junto gera uma pressão muito grande para a escassa poupança que está disponível aí para funding, para qualquer coisa, né? Então, essa disputa é muito grande e aí a taxa de juros acaba sendo mais elevada, o risco, né, de mudanças aqui no Brasil, e isso é uma coisa até curiosa, porque quando a gente vai falar de investimento com alguém, a necessidade de ter investimento no exterior, por exemplo, né? A pessoa pergunta, mas o dinheiro lá rende? Ah, mas rende muito pouco. Bom, você primeiro tem que olhar também a questão da variação cambial, né, que ao longo do tempo vai corrigindo esse valor aí em real, mas é importante destacar essa questão do risco, porque é, é, a gente está mencionando aí por que é mais caro aqui, o que o juro é mais caro, o juro é mais alto aqui, né? Essa questão do risco e das mudanças institucionais que são feitas, né? Por exemplo, agora foram feitas mudanças em relação, por exemplo, aos precatórios. Muita gente fala, não tem como mudar, mas mudou. Mudou o indexador ali, enfim. Esse tipo de histórico brasileiro, ele gera uma desconfiança institucional que aumenta o risco e faz as pessoas procurarem porto seguro, né, para o seu investimento. E claramente a gente fala muito em diversificação, né, uma das diversificações que muita gente esquece é diversificar a praça, né, o país, né, e aí é uma coisa que eu vejo algumas pessoas falando assim, o investidor ousado vai colocar mais dinheiro fora. Eu acho engraçado essa máxima, porque Também acho. quer dizer que, então, se aplicar 100% em um país, que é um país que tem nível de risco alto, é uma estratégia conservadora, bom, realmente eu acho um pouco estranho essa visão. Mas as pessoas estão acostumadas a olhar para dentro, né? Talvez aquele risco que é conhecido, as pessoas acabam tendo uma certa familiaridade, isso muda a percepção de risco. Mas concordo com você, risco é risco, né? E aqui, mal ou bem, acaba sendo um país mais arriscado. E esse endividamento, professor, você fala tanto a nível família quanto a nível governo também. O governo gasta mais que arrecada, famílias gastam mais do que elas ganham de renda, e isso influencia na nossa Selic mais alta. É isso? O grande problema, para mim, o maior problema quando eu falo em endividamento, nesse caso, pessoa na taxa de juros, etc., é o endividamento público. Tá? O endividamento público muito elevado, ele gera essa pressão sobre juros, né, muito grande na base, né? O que seria o risk-free no Brasil, ele tem um risco muito alto, ele não é free nada, né? Então, ele tem essa questão. E no caso das famílias, o grande problema no Brasil, que pesa, que gera esse spread muito grande, um dos elementos que gera esse spread muito grande para o tomador final é a dificuldade de cobrança de dívida. Sim. Então, esse é um ponto gravíssimo. Tanto é que o mercado de crédito ele só destravou depois que foram feitas algumas reformas que focaram na melhora de você, do colateral, né? A garantia que é dada quando se criou um aparato jurídico melhor para a garantia, né? No caso dos imóveis, no caso dos automóveis e do consignado, então você destravou o mercado de crédito para esses segmentos onde a garantia é melhor, tá? Onde você tem, digamos, menos risco tanto de inadimplência como também maior facilidade para cobrar a dívida.
é bom lembrar que, por exemplo, no caso da alienação fiduciária, antes da mudança legal que foi feita nos anos, salvo engano, início dos anos 2000, não me lembro ao certo assim, a data, mas o fato é que antes dessa mudança legal, era muito comum os juízes não autorizarem que o banco pegasse o carro de volta. Por quê? Porque, obviamente, uma pessoa que deixou de pagar um financiamento vai ter alguma história triste para contar, e muitas vezes verdadeira, tá? Assim, mas o fato é que isso somado, você gera um problema gravíssimo, que é o seguinte: tá? O custo médio fica elevado, o prazo médio é diminuído e muita gente deixa de ter acesso a esse tipo de financiamento. Quando você facilita a cobrança de dívida, você vai ter, obviamente, uma melhora de acesso, uma redução de custo. Tá? E aí, nos financiamentos que não têm garantia, esses aí o custo é elevado, o prazo é baixo, e aí gera esse problema do serviço da dívida, no caso brasileiro, de ocupar um percentual tão grande da renda, como é o caso. Tá? Mais de 20% da renda ocupada por pagamento de serviço de dívida. Tá? Então, assim, para ser até mais preciso, cerca de 27% hoje está chegando o comprometimento da renda com o serviço da dívida, isso mensal. Tá? Então, quer dizer, bastante elevado, está nos dos níveis mais altos da história, pelo menos da série que a gente tem disponível. Mais de um quarto da renda, então, para pagar essa questão de juros sobre o capital. Né? Realmente É. parece bem alto mesmo.